Estamos de volta. Hoje nós vamos fazer uma pequena alteração do nosso roteiro que a gente sempre faz. Eu recebi uma pergunta de um usuário, né, de um dos nossos telespectadores, um dos que acompanham o nosso canal, né? E ele perguntando como é que se forma a matriz de Pareto. Pois bem, eu já respondi isso aí em outros vídeos, mas ficou dentro de um conteúdo maior e hoje eu vou explicar de uma forma mais detalhada, tá certo? E aí, para que todos entendam como é que funciona a matriz de Pareto e como é que nós usamos ela efetivamente. É claro que você pode fazer com uma folha de papel, se você quiser, você pode fazer através de uma planilha, mas já falei isso diversas vezes, no nosso aplicativo, lá já está colocado a maioria dos jogos, né? Foi feita uma seleção, nós temos lá um banco de dados de 140 e pouco, 144 mil jogos, e eles utilizaram justamente o caminho de Pareto. Mas hoje eu vou dar uma explicação de como é. É bem simples, não teria uma dificuldade, mas respondendo a nosso amigo, tá certo? Então, sobe a vinheta. Aqui. Quem nos acompanha é o Mina de Ouro das loterias 2894, tá certo? Então ele colocou assim: explica como você montou o filtro de Pareto. É isso que nós vamos fazer a explicação do que ele pediu, tá certo? Então, em um primeiro momento, nós vamos apresentar como é feito esse filtro. Pois bem, nós temos aqui. A matriz de Pareto, ela pode ser feita de um número qualquer de jogos, né? No nosso caso aqui, ela está levando em consideração os últimos 30 jogos. Mas eu posso fazer 10, 5, 50, 1000, todos os jogos, não importa. O que é a matriz de Pareto? A matriz de Pareto eu vou ter o seguinte, nessa parte daqui de cima, eu vou ter as dezenas numeradas de 1 a 25, que é o nosso conjunto dos números possíveis que a gente procura acertar na Loto Fácil. Certo? Então, dessas 25 dezenas, é claro que vão cair somente 15 em cada jogo. E no lado da esquerda, essa coluna aqui na vertical, nós vamos ter as posições, que a gente chama de P1, P2, P3 até P15. Então, nós temos 25 dezenas, que são de D1 a D25, e nós vamos ter as posições de P1 até P15. Então, essa distribuição aqui é que forma a matriz de Pareto. Então, o que é que ele faz? Nos últimos 30 concursos, que eu estou levando em consideração que são 30 concursos, ele vai pegar qual dezena está em uma respectiva posição. Então, vamos fazer aqui uma análise da posição 1. Nos últimos 30 concursos, 21 vezes a posição 1 foi contemplada pela dezena 1. Apenas 6 vezes a dezena 2 iniciou e 3 vezes a dezena 3. Então, observem que do 4 para frente, em 30 jogos, nenhuma vez caiu 4. Então isso é uma boa dica. Você pode começar, por exemplo, fazendo, eu quero colocar, por exemplo, iniciando meu jogo pela 4, pela 5. Muito provavelmente você vai perder uma ou duas dezenas, porque geralmente na posição 1 ou cai a 1, ou a 2, ou a 3. Isso na posição 1. Veja bem, não é ordem de sorteio. Na ordem de sorteio pode ser que a primeira seja 23, a segunda seja 14, a terceira seja 17, aí a quinta seja 02, não importa. É na hora que forma todas as 15 dezenas que foram sorteadas de D1 até D15, perdão, de P1 até P15, você vai ter as dezenas que pode ser de 1 a 25 e você vai ter a dezena específica, depois de todas as 15 dezenas sorteadas, elas vão ocupar suas posições. Então, se você fizer uma soma aqui, você vai ver que 21 com 3, 24, com 6, 30. Né? Então são 30 concursos. Sempre a soma dessas dezenas que saem, elas vão estar em relação a 30 números. Então você escolhe ou 10, ou 20, ou 30, não importa. E você faz isso aqui, coloca na posição de 1 a 25, perdão, as dezenas de 1 a 25, e na posição de 1 a 15. E aí você vai colocando, analisando concurso por concurso. Na posição 2, 9 vezes ela saiu a dezena 2, 11 vezes a dezena 3, 4 vezes a dezena 6 vezes a dezena 4 e 4 vezes a dezena 5. Repare que se você fizer um jogo, por exemplo, você bota na posição 1, você bota a dezena 1, e na posição 2 você bota a dezena 6, você já perdeu. Por quê? Porque em 30 jogos, nenhuma vez aconteceu essa combinação, tá certo? Então aqui ela vai formando o que a gente chamou de um caminho, tá certo? Quando é vermelho, significa que o índice dela cair é muito alto. Então as dezenas mais quentes que você pode fazer pelo diagrama de Pareto sempre vai ser a 1 na posição 1
e a 25 na posição 15. Então essas são as dezenas que, digamos assim, são as mais quentes. Depois ele vai formando o caminho. Então, se você for montar um jogo, levando em consideração as que mais caem, não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas você vai botar estatisticamente ou pela lei da probabilidade o caminho mais provável. Então você bota, por exemplo, na dezena 1 é a dezena, perdão, na posição 1 é a dezena 1, que ela caiu 21 vezes. Na posição 2, eu já pegaria a dezena 3, porque ela caiu 11. Mas a dezena 2 também é muito forte. E você pode pegar os últimos sorteios, que você vai observar exatamente isso. Que eu vou até buscar aqui os últimos sorteios para a gente poder fazer uma análise. Observem aqui, tá vendo? Então, ó, nos últimos, aqui tem 10 sorteios. Não importa, é só para a gente analisar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ela iniciou. A dezena 1 ficou na posição 1, né? Ó, que são as dezenas. E aqui são as posições, a posição de 1 até a 15. Aí você observa que em 4 sorteios caiu a dezena 2, mas em 1, 2, 3, 4, 5, 6 caiu a dezena 3. Então, estatisticamente, 1 e 3 cai mais do que 1 e 2 e mais do que 1 e 4. Observe que aqui, eu vou até ampliar aqui o nosso, para ficar igual, eu vou colocar a mesma quantidade de 30 jogos. 30 jogos. Observe aqui, ó, olha a quantidade de vezes que caiu a 1. Vai ser, com certeza, a frequência aqui nos últimos 30, né? Ele já botou 20. Aí a 2 já ficou 16, a 3, 20. Então, observem que na posição 1, a mais provável é a dezena 1. E na posição 3, perdão, na posição 2, a mais provável é a dezena 3. E assim você vai montando o que a gente está mostrando aqui. Então, esses aqui são os caminhos mais prováveis. Então, na posição 3, eu posso botar a dezena 3, dezena 4, que é a que tem a maior índice, que a maioria das vezes ela cai. Então, por exemplo, dezena, se fosse seguir o caminho da lógica, seria 1, 3, 4, aí já pula para 5 ou 6, estão praticamente iguais. Então, você vai formando esse caminho. De tal forma que, para mim, é impossível dizer que o jogo de hoje vai ter 1, 2 ou 3. Mas fica fácil de afirmar que não vai ter 4, não vai ter 5, não vai ter 6. Se eu fizer um jogo colocando a 1 na primeira posição, na 2 eu tenho que forçosamente botar ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Eu não posso botar 1 e 6, porque está fora da matriz de Pareto. E ela não vai, estatisticamente, ela não vai fazer. Não vai acontecer. Na posição 3, aí eu já tenho, posição 3 eu tenho dezena 3, dezena 4, 5, 6, 7 e até deu uma 9, ó. Mas eu jamais posso botar 10. Então, esse jogo ele pode não indicar as dezenas que vão cair. Mas se você seguir esse caminho, ele, com certeza ele diz o que não vai cair. E aí você não erra. Eu não posso pegar, por exemplo, e botar na posição, vou escolher aqui a posição 12. Ó, a posição 12 eu tenho que botar a dezena 17, 18, 19, 20 ou 21. Se eu colocar qualquer outra dezena, ou 22, perdão. Se eu colocar qualquer outra dezena aqui nessa posição, por exemplo, eu vou botar a dezena 12. Não vai dar. Não vai acontecer, porque não aconteceu em 30. Pode acontecer, pessoal, é muito difícil. Mas pode acontecer, né? A gente sabe que, estatisticamente, nenhuma vez aconteceu em 30 começar com 5, por exemplo. Mas hoje poderia começar com 5. Então a gente, entre aspas, queimaria a língua, né? Então, essa aqui é a formação da matriz de Pareto. Então, respondendo ao nosso... não sei bem como chamar, né? A pessoa que nos acompanha, o nosso amigo aí que acompanha o nosso canal, ele perguntou como forma. É fácil, você faz uma planilha, na parte de cima, posição de 1 a 15, aqui na esquerda, perdão, e na parte de cima, as dezenas de 1 a 25. Então, D1 até D25 e posição P1 até P15. E aí você vai vendo nos últimos 10, 20, 30 jogos, 100 jogos, quanto quiser, você vai botando quantas vezes saiu na posição 1 a dezena 1, quantas vezes saiu na posição 1 a dezena 2, quantas vezes saiu na posição 1 a dezena 3, assim sucessivamente. E aí eu monto esse caminho. Isso aqui, pessoal, é uma dica fantástica. Às vezes uma pessoa diz assim para mim, eu fiz um jogo aqui, ó, eu fiz esse jogo, acho que vai dar. O que é que tu acha? Começa com 5, eu digo, rapaz, não vai sair. Então 15 tu não ganha. Com certeza, isso eu posso afirmar. 15 você não vai ganhar. Mas você pode fazer 14, pode fazer 13, né? Porque de repente ele começou com 5 aqui, ó, mas ele já vai partir com a matriz dele para cá, então ele tem um achatamento, então ele tem uma probabilidade maior de conseguir. 15 ele não fecha. Então às vezes eu falo isso. Ou então a pessoa fecha muito cedo, né? Ele bota, por exemplo, na posição 15, ele chega para mim, eu botei na posição 15 a dezena 21. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil, tá certo? Então é isso que a gente precisa entender.
que essa matriz de Pareto, ela dá mais ou menos um caminho que ela pode não indicar o caminho que vai sair, das dezenas que vão sair, mas com certeza ela serve para dizer o que a gente não deve fazer, tá certo? Então eu espero ter respondido a pergunta, o questionamento desse meu camarada aí. Vou até colocar aqui a pergunta dele de novo. Aqui, que ele perguntou, explica como você montou o filtro de Pareto. É assim, pegando na parte de cima as 25 dezenas, na lateral esquerda as posições de P1 a P15, em cima de D1 a D25, faço uma análise de todos os últimos 10, 20, 30 concursos, quantas vezes saiu, por exemplo, na posição 1 a dezena 1, quantas vezes saiu na posição 1 a dezena 2, quantas vezes saiu na posição 1 a dezena 3, e aí depois eu vou passando para a posição 2, posição 3, etc. Depois ele fez uma crítica, claro, ele botou, pelo que percebi, você abandonou a ideia do Pareto e caiu na mesmice de todos os canais, é uma pena. Recebo qualquer crítica aí, claro, né? Mas na verdade eu não pensei dessa forma, né? Porque aqui a gente está tentando dar dicas para todos os usuários. É claro que o meu aplicativo que eu fiz, ele é baseado em cima de Pareto. Ele dá um índice de acerto maior, né? Porque a gente trabalha com Pareto, que é naquela matriz de 20% dos jogos vai alcançar 80% dos resultados. Mas eu não abandonei a ideia do Pareto, até porque ele está dentro do meu aplicativo. O nosso canal, assim como todos os outros, eles vão ter um viés matemático, né? Então, é claro que aqui eu não vou trazer uma fórmula mágica, até porque, gente, é preciso que as pessoas também elas tenham uma coerência, né? Se eu tivesse um sistema que eu tivesse toda semana acertando 14, 15, evidentemente, gente, eu não estava aqui mais. Eu estaria curtindo, sei lá, ganhei 15 essa semana, ganho 15 na outra semana. Eu era milionário. Eu ia estar, sei lá, numa ilha aí no Pacífico, tomando minha cerveja, andando de jet ski, brincando, me divertindo, etc. Então, já tinha abandonado meu emprego, já tinha feito um monte de coisa. Aqui a gente vai sempre nesse canal colocar um viés, tá certo? Matemático, com análise de probabilidade e tentando levar para outras pessoas que, assim como eu, que gosto muito, isso aqui é uma coisa que eu já estou há 4, 5 anos mexendo com isso aqui, tenho dezenas, se não centenas de cadernos com anotações de coisas que eu fui percebendo, padrões que se repetem, né? E tentei trazer essa minha experiência para aqui junto desse canal, que não é meu, é nosso, né? Eu espero que todo mundo que esteja participando aqui do canal do Lotofácil interaja, pergunte, e vamos trazer coisas novas sempre. A minha ideia é essa, é trazer técnica, mostrar explicações, trazer estratégias também, porque às vezes a pessoa, esse blá 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 aqui também cansa, a pessoa, não, eu quero escutar isso aí não, eu quero que ele me traga uma coisa que eu possa usar e daí para frente eu possa ficar usando e ganhando de vez em quando. Então eu trago técnicas, explicações, eu trago estratégia, faço prognósticos, tá? E espero estar ajudando de alguma forma. Ok? Dito isso, e aí é importante, né, que a gente, sempre, né, que eu faço esses pedidos, que a gente volte para o nosso canal e que, se alguém puder, adicionar o like. Isso ajuda muito o engajamento, tá? Eu sei que é chato pedir, mas eu sempre peço, dá um likezinho aí, eu sei que não custa nada e dê uma força pra gente, tá ok? Quem puder também se inscreva, né? A gente precisa ter um crescimento orgânico. Graças a Deus está funcionando, eu estou crescendo o canal, nós já estamos com 545, 43 seguidores. Quiçá um dia a gente chegue aí aos 1000, depois tem um crescimento até um pouco maior, né? Mas a gente está aqui para isso, ok? Espero ter respondido ao nosso amigo aqui, que é o Mina de Ouro das Loterias 2894. Não conheço, também não estou fazendo propaganda do canal dele, nem sei do que se trata, mas nós estamos aqui para tentar ajudar todos, tá ok? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.